Olá, gente! Está começando mais um Faixa Bônus aqui, direto do Estúdio C, aqui no Jornal A Crítica. Nosso podcast de música aqui do Portal A Crítica. E a gente vai falar de música, mas de um gênero de musical bem particular, bem especial. Vocês estão estreando um pouco que eu tô aqui sozinho e estou com outra pessoa que normalmente não está aqui no Faixa Bônus. Eu não estou nem com a Luana, nem com a Isabela. Eu estou aqui com ela, Laina Fetosa. Olá, Laina. Oi, gente, tudo bem? Oi, Matheus. Muito obrigada aí pelo convite. Oh, amiga, o prazer é meu. Eu e a Laina, a gente tem muitas histórias para falar sobre esse tema, especificamente. Muitas histórias. Porque não sabe, a Laina é editora do Caderno de Cultura do Jornal A Crítica, o Bem Viver. E ela vai ser a minha companheira aqui nesse episódio especial. Para quem não sabe, deixando os avisos já, esse podcast está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Amazon Music e em formato de vídeo no YouTube do Portal A Crítica. Então vá lá e se inscreve no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Tem vários programas de podcast lá. Acessa, hein? Tem muitas coisas e também tem o Item 19, que é o podcast que a Laina apresenta com o Dante Graça, o nosso querido Dante. Então, exatamente. Se vocês querem saber de Parintins, né, amiga? Exatamente. Tudo que rolou aí nesse ano, entrevista com os itens, algumas coisas mais. Tá tudo lá, gente. É só correr no nosso YouTube, nas plataformas digitais e acessar. Bem, a gente fez uma cobertura muito extensa de Parintins esse ano no Portal A Crítica. Com certeza. Com certeza. Muitos perrengues, muita luta, mas ficou um trabalho lindíssimo, amigo. Foi um ano de primeiras experiências. Foi a primeira vez que a primeiros crítica... olhares. Também. E a primeira vez que a crítica fez as transmissões em formato de live dos ensaios técnicos dos Dois Bois e também das passagens de som dos 3 dias dos Dois Bois. Foi pra gente um mistério assim, descobrir aquilo ali, porque a gente nunca teve conexão boa o suficiente em Parintins, que talvez seja um tópico de outro tema, para poder fazer esse tipo de conteúdo lá. E fizemos também, levamos o podcast do Item 19 para lá também, entrevistamos os itens naquela correria do festival. E tivemos matérias especiais e a série Um Outro Olhar, que tem um episódio especial com as minhas queridas amigas jornalistas Vitória Freire e Clara Toledo se infiltrando na galera dos Dois Bois no primeiro dia. E também os 3 episódios que eu fiz, né, sozinho, que foi bastidores da entrada dos Tripas do Boi, o Alexandre Azevedo e Danilo Pissanã, no primeiro dia. No segundo dia, a reação dos jurados à apresentação dos Dois Bois, no segundo dia. E no terceiro, aquele vídeo que ficou marcado, aquele vídeo emblemático dos minutos antes do Sebastião Júnior entrar na arena. Sim. Como oficialmente levantador de toadas do Boi Garantido. Já tendo anunciado, né, que a despedida, né, foi naquela entrada. Foi naquele momento bem emblemático que acabou virando o vídeo da minha vida, basicamente, aqui no portal. Teve boa visualização até, a nação vermelho e branco abraçou aquele vídeo muito, eu fiquei muito feliz com o resultado dele. Mas você deve estar perguntando, oxe, estamos falando de Parintins, estamos falando de Boi Bumbá, estamos falando de Caprichoso Garantido. Qual vai ser o tema desse podcast de hoje? Vai ser toada, a gente vai falar sobre toadas. Especificamente, a gente vai comentar algumas toadas aqui, a gente tem alguns convidados aqui que eles vão falar sobre isso, que são os meninos do Papo de Toada e do canal Carnaval e Parintins. E tô com ele também, tio Hélio, direto de Santarém. Olá, tio Hélio. Opa! E aí, gente, fala. Tudo bem? Prazerzão estar aqui com vocês. E também tô com o Thiago Tártaro, direto de São Paulo também. Oi, Thiago. Boa tarde, boa noite, Matheus. Boa tarde, boa noite, Laina, e meus amigos aqui do podcast Papo de Toada. Vamos lá. Olá, boa noite. Cristiano, voltou, Cristiano? Dá seu oi. Oi! Oi! Ouvindo? Oi! Ai, meu Deus. Aí tá. Vocês já perceberam, né, que os meninos são muito alegres e animados. Eles têm o canal deles, o Carnaval e Parintins, que, se vocês quiserem, podem lá se inscrever. Tem um conteúdo extenso e vasto sobre o festival.
de vários anos, várias décadas do festival, tanto do Caprichoso quanto do Garantido. E também tem alguns conteúdos do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, se você quiser ter também, se você tiver também esse interesse. E eles também têm um podcast que é o Papo de Toada, que lá eles vão destrinchar algumas toadas, alguns álbuns emblemáticos do festival. Então, também recomendo você seguir esse podcast, ele é muito bom. Aliás, é um conteúdo bom para você ouvir, para se divertir também. Você aprende e se diverte ao mesmo tempo. Alguns de vocês querem falar alguma coisa sobre o podcast, sobre o canal? Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, enfim. Para a hora que você estiver ouvindo, cara, estou muito feliz de estar aqui, de verdade, porque esse é um projeto que é muito importante para a gente, assim, há muito tempo, né? A gente vem trabalhando isso aí para tentar popularizar e deixar o boi cada vez mais acessível a quem já gosta e a quem nem conhece o boi, né? Então a gente tentar trazer um pouco dessa cultura, espalhando para o Brasil e espalhando também para Manaus, né, que é uma cidade que, embora esteja muito próxima de Parecis, mas também deixou de ser tão adepta ao boi quanto era nos anos Exatamente. 90. Então a nossa ideia é popularizar cada vez mais. E a gente faz isso através do instrumento básico do festival, que é a toada, né? Então a gente ama a toada uniu nós 6, tanto os 4 que estão aqui, quanto os 2 que não estão aqui, que é o Thiago Hausmann e o Cassius, né? Então a gente está muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco mais sobre toada, que é o que a gente mais ama. Eu esqueci de apresentar, mas aqui está com a gente presencialmente o Igor Martins, tá, gente? Ele está aqui com a gente. Tu é manauara, Igor? Eu sou manauara. Ah, tá. É o único manauara É o único manauara do grupo, né? Tem que ter alguém para representar, né? Pelo amor de Deus, do Estado. Mas então, a gente vai falar... Eu dei uma missão aqui para esses 4 e para a Laina também, e para mim também, na verdade, eu também acaba me dando essa missão, de que era pegar 2 toadas, gente. 2 toadas, uma toada clássica, que em tese seria uma toada que foi gravada ou lançada entre 1990 e 2009, e uma toada contemporânea, que foi lançada a partir de 2010 para frente, nos álbuns dos bois, para a gente dissecar aqui essas toadas. Eu vou começar com ele, que é a voz mais emblemática da Amazônia, Tio Hélio. Sim, concordo. Sua toada clássica, Tio Hélio. Falando de toada clássica, né? A gente combinou antes de vir gravar que cada um pegasse uma toada de um segmento específico, né? Eu resolvi trazer toadas de evolução. Eu acho que quando a gente pensa em evolução é quase que automático a gente pensar no Garantido, né? Por toda a identidade musical que ele construiu através dos tempos, principalmente com aquela trilogia ali 97, 98, 99. E eu trago a terceira evolução do Garantido, né? Eu acho que quando a gente pensa em evolução do Garantido, talvez a terceira evolução seja a que vem primeiro à nossa cabeça, né? Como que essa toada consegue atravessar o tempo e se tornar uma espécie ali de divisor de águas, né? O que é a evolução do Garantido hoje vem a partir do que foi lastreado em 97. Acho que todas as células musicais de toadas de evolução que a gente ouve nas toadas do Garantido daí então, elas são, de certa forma, inspiradas naquilo que o Tadeu Garcia fez naquela trilogia com terceira, quarta e quinta. Então, acho que para sempre a gente vai estar falando de toada, eu acho que essa é uma toada que para sempre a gente vai falar dela quando a gente falar de evolução do Garantido. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa toada especificamente? Ninguém quer se manifestar? Acho que o Chris quer, hein? Eu realmente achei que ele queria, mas tudo bem. Não, só corroborando o que o Thiago falou sobre terceira evolução. A gente já comentou durante as lives que é interessante como o estilo de composição molda o estilo de dança, né? Então você percebe que o estilo do Pissanã é um pouco diferente do estilo do Marquinho clássico, muito também por conta do andamento das toadas, né? Então meio que o jeito do Tadeu Garcia compor ajudou o jeito do Pissanã a compor o bailado dele. Isso é muito legal de se ver, né, cara? Então a gente vê agora a mudança com novos triplos, o Garantido usou 3 triplos agora esse ano. Sim. Então a gente vai ver como é que isso vai se dar para frente, se vai ter novo estilo de composição, se vai manter, enfim, vamos ver como é que vai ser no futuro. Normalmente toadas de evolução do Garantido, eles sempre pegam essas toadas desse momento, dessa época, para colocar na arena, até porque são toadas que são as toadas coringas do Garantido, né?
Principalmente pros itens, na verdade, né? Laina, quero jogar pra ti agora, amiga. Tua toada clássica. A toada clássica, eu venho comentar, na verdade, numa perspectiva um pouco mais pessoal, né? Porque, enfim, uma criança como eu, né, e como muitas nascidas e criadas em Manaus, e ser criança, né, em Manaus, naquela época, nos anos 90, era bastante diferente, né? Porque a gente vivia num fogo cruzado, tipo, o boi estava muito forte ainda aqui, tipo, domingo, tipo, na sua casa se ouvia o Garantido, na outra se ouvia o Caprichoso, e era uma confusão de sons. Então, tinha a questão do TVlândia também, as atividades, e a gente vivia num fogo cruzado, e eu trago aqui uma visão até um pouco mais desprendida, né, da questão da arte, da técnica, mas muito para o que me trouxe, né, para o boi bumbá hoje. Né, eu sou Garantido, mas essa toada que eu escolho da clássica, ela é inclusive uma toada que eu acho a melhor entre os dois bois, para mim a melhor toada de todos os tempos, que é Requiem do Ronaldo Barbosa. Olha aí. Então, por motivos, na verdade, muito pessoais, talvez não técnicos, enfim, eu nasci numa família caprichosa também, minha mãe completamente alucinada pelo caprichoso. Os itens vão saindo, mudando, ela vai chorando. Eu chego e digo que eu sou Garantida, ela diz que não, que é um absurdo. Hoje ela já... Correta de tudo. Hoje ela já entende, porque eu já me firmei bastante, já disse que não existe isso, né, de escolher o boi, é o boi que escolhe a gente. E, assim, essa toada me faz lembrar muito desse processo de escolha, né, porque quando a minha mãe sempre foi caprichoso, mas, assim, para ajudar a produção artística local, ela sempre comprou CD dos dois bois. Então, sempre ia de todo o ano, 95, 96, 97, 98, CDs do Garantido e Caprichoso lá para casa. E a gente tinha aquela cultura, né, dos grandes aparelhos de som. E domingo aquela coisa, alguns amigos lá para casa, ela colocava o som bastante alto, Caprichoso, o boi dela, e Garantido também. E o lance do Caprichoso, o meu lance com Requiem, que muitas vezes, em momentos que não tinha muita festa, essa música vinha tocar. E eu lembro que eu tinha ali uns 6 anos, por aí, 6 anos, não se lembro bem, não consigo fazer as contas de cabeça agora. E onde ela morava tinha um verde muito grande por trás. E começava aquela introdução muito misteriosa, quase cosmogonia e assombrosa até, com os teclados e a narração do Arlindo, entrava na voz da Lucilene, e aquilo mexia muito com o meu imaginário, porque eu imaginava que tudo aquilo estava, de fato, na floresta. Eu ficava com um quê de curiosidade, mas com um quê de medo, e foi a partir daí, dessa toada, né, que me fez aflorar, né, o encantamento pelo mistério, né, que é o que me faz acreditar em todas as criaturas possíveis da floresta que possam viver de fato, né, tanto as das lendas quanto as que são criadas também pela mente dos compositores, né? Porque, assim, a gente, quando vai para Parintins, a gente entrevista todo tipo de gente, né? Então a gente sabe que tem algumas toadas, algumas lendas, criaturas que os compositores criam a partir de vivências, conversas que eles têm com outras pessoas. Eu mesmo já entrevistei um senhorzinho que ele disse ter levado 3 tapas da Matinta Pereira, e como que eu vou chegar para ele, dentro da vivência dele, e dizer que aquilo não é verdade? Sim. Então, tudo isso faz parte do folclore, faz parte do boi bumbá. E eu acho também que Requiem, trazendo para uma coisa até um pouco menos desprendida do sentimento, Requiem é uma toada de Ronaldo Barbosa, e, assim, ela tem um toque, assim, de contemplação, um toque de assombro, que inclusive se transmutou em muito do que o caprichoso é esteticamente hoje, sabe? Eu acho que inclusive as toadas de ritual, de lenda, que o caprichoso sempre traz, assim, de forma muito, muito densa, assim, muito pesada, que eu particularmente amo, né, no contexto do touro negro. Eu acho que é uma toada que ela vem moldando, né? Não só essa, como vários outros sucessos do Ronaldo, mas principalmente essa, porque essa é a primeira que me vem à mente, né? A primeira que me traz para essa perspectiva. Então, acho que muito do que a gente vê, até as próprias criaturas, a forma com que elas se movimentam na arena, a narração acerca do que elas são, as letras das toadas, tudo isso se condensa. Eu acho que vem muito dessa herança do toque que o Ronaldo coloca
nas toadas dele, sobretudo nessa, né? Esse toque de mistério, toque de assombro, de meu Deus, tipo, quantas vezes eu já entrei na arena do Caprichoso ali, e mil coisas, tipo, se a pessoa não estiver num estado de sobriedade, ela fica enlouquecida, entendeu? Que a gente sempre tá, porque a gente está trabalhando, mas eu imagino quem que vai para curtir, tipo, tem amigo meu que bêbado já chorou vendo, eu vou me pegar, o bicho vai me pegar, então o festival tá ali, e eu também tenho essa sensação, quando eu vou ao festival, eu quero duvidar da minha sanidade, entendeu? Então, Sim. por isso que o Caprichoso faz muito isso na estética, sobretudo na condução das criaturas, das alegorias e das toadas, que são um pano de fundo de tudo aquilo que acontece. Então, acho que Requiem vem puxando muito forte para isso, porque me faz lembrar desse horror que eu sentia, né? Porque eu ficava tentando imaginar aquilo e imaginar que tinha um bicho na floresta e gente que já tinha partido, feito a passagem, ancestrais, né, que até, enfim, se divinizam, né, até mesmo é uma toada cantada por Arlindo Júnior, que é um ancestral que se divinizou na história do boi bumbá, não só de Caprichoso, mas do festival. Então, acho que é isso, essa ancestralidade latente, que acho que essa toada vem e acaba desaguando nisso que, inclusive, não se materializou só em toadas, mas também no corpo, em todo o corpo de arena, cênico, coreográfico e tudo mais. É curioso pensar Requiem dessa forma também, mas eu gosto muito das toadas dos anos 90 pelo instrumento teclado eletrônico. Sim, uma coisa assim. Eles criavam umas ambientações assim, umas dinâmicas melódicas tão diferentes que eu sempre ficava muito assim, encantado. Tem uma toada que eu tava um dia desses, eu até falei pra Laina que eu tava ouvindo, ela não tá na minha lista, tá? Que eu tava ouvindo assim, e tipo, não é uma toada que tem uma letra muito marcante, mas ela é uma toada que eu acho ela melodicamente muito interessante, que é Quarupi, do Tony Medeiros. Sim, com certeza. Que a letra é uma letra descritiva, ela é muito simples, ela não tem nada muito grandioso, poético, mas melodicamente torna a toada cresce como no ouvinte, entendeu? E ela não tem nada de especial, assim, a não ser essa parte melódica. E isso muito por causa do instrumento, que ele é feito com teclado eletrônico, e eu amo esse instrumento, eu amo ele. E naquela época eles faziam umas coisas muito divertidas com esse instrumento. E pra mim acho que faz sentido colocar Requiem aqui também, porque eu também amo essa toada. Aliás, eu amo aquele álbum, Criação Cabocla. Sim. Os dois bois daquele ano, assim, acho que foi o ápice do ápice do ápice. Do ápice, tipo, são lindos assim, as toadas daquele álbum. Vamos lá, Cristiano Roncari, sua toada clássica. O Cris, ele pediu para avisar que ele está tentando entrar de novo pelo link. Então vai, Tártaro, tua vez. Opa, vambora. Antes eu gostaria de fazer aqui uma pequena elucubração sobre o que a Laina fala da toada Requiem, que por sinal também é minha toada favorita de todos os tempos. Acho que a gente entrevistou o Milton Cunha. A gente entrevistou Milton Cunha lá no canal uma vez e ele nos perguntou, por um tempo, na entrevista que nós faríamos com ele nos entrevistou, ele perguntou isso, e naquele momento eu descobri que eu fui convidado a refletir sobre qual seria a minha toada favorita. Eu descobri naquele momento que Requiem é a minha toada favorita de sempre. Sim. Falando do Ronaldo Barbosa, que é um gênio. É um gênio, é verdade. O que a gente tem no gênero toada também, entre muitas outras coisas, é a descrição da vida dos povos originários. Sim. Só que o Ronaldo Barbosa ele não faz isso com esse olhar arrogante do antropólogo de fora. Olha, essa aqui é a aldeia, nesse ritual eles trazem isso dali para cá, pegam isso daqui para cá, fazem a farinha com a mandioca, O Ronaldo Barbosa ele procura fazer com que o ouvinte dele crie empatia, tenha sentimentos. E uma das coisas que eu mais acho bonita em Requiem e que nos aproxima da toada, e consequentemente, inclusive dos povos originários e das suas dores e das suas causas, como eu me aproximei depois que eu conheci o Boi Bumbá, é o seguinte: Requiem não é uma toada de ritual apenas.
É a toada da dor de uma mãe sobre a filho. Exatamente. Não necessariamente a mãe, pode ser o grupo, a tribo, né? Isso não fica muito claro na letra da toada. Mas fala do filho que parte. E não tem nada mais triste, né? A perda mais antinatural da natureza é a perda de um filho. Não é a ordem natural. Exatamente. A ordem é que os pais, que os genitores vão embora antes. Então a tristeza e a melancolia que essa toada transmite cria empatia na gente e faz com que a gente se ime desse. Então quer dizer que essas pessoas são como eu. Quando você sente que uma pessoa é como você, já era. Você a considera. Não é uma coisa de fora, não é uma coisa científica, sabe? Então, Requiem é foda, Ronaldo Barbosa é foda. Ronaldinho também, Ronaldinho outro ícone. Voltou, Bom, Cris? Ah, não. agora Mas... O Cris tá aí? Não, Eu passo a palavra pode pra ele continuar, depois. Thiago, vai, fala a tua toada clássica. Eu todos, assim, no começo do ano eu tô no modo carnaval, depois eu vou pro modo festival. Neste momento eu tô no modo eleição. Neste exato momento eu tô no modo eleição. Então eu não consigo, eu consigo poucas vezes pensar em alguma outra coisa que não seja política nesse momento. Então eu trouxe aqui um comentário comparando duas toadas, uma antiga, como vocês pediram, nem tão antiga assim, e uma mais nova. Foca na antiga agora, depois a gente vai perguntar mais nova. Depois tá. A antiga que eu trouxe é a Utopia Cabocla. Nossa! De 2007, interpretado pelo grande Edilson Santana. Outro gênero que eu tive o prazer de pela primeira vez na arena, né? Eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o que é utopia, né? Quer dizer, o significado de utopia é aquilo que não pode ser alcançado, é aquilo que está muito na frente, que a gente aqui mortais, que a gente não vai ver, né? Essa toada, ela é feita no bojo de uma espécie de clima que existia desde 1930, mais ou menos, até os primeiros anos desse século, assim, 2000 e pouco, 2010 e tal, que era o tal do mito da igualdade racial, né? O mito da igualdade racial é que, assim, é aquela tal história de que o branco se apaixonou pela indígena. Então eles tiveram um caso de amor e desse encontro maravilhoso entre ambos nasceu essa linda pátria chamada Brasil. Não preciso dizer que isso é uma mentira, a gente vai falar disso depois, sim, né? Mas o clima que existia em toda essa época, nas artes, na literatura, na música, o clima geral era de que tinha acontecido isso. Então, quando a gente pensa em utopia, é esse tempo que está muito na frente que a gente não vai conseguir alcançar. Embora a toada seja muito bonita e nem fale diretamente disso, é um ensejo que ela dá pelo uso desse nome, né? Sim. Quando a gente for falar das toadas recentes, a gente vai falar dessa virada que o Boi Bumbá tem e que obedece essa virada do clima. Quando tem essa virada no clima de que o que aconteceu aqui foi uma invasão e de que o que aconteceu com as nossas mulheres indígenas foi violência sexual, não paixão, o Boi Bumbá também começa a falar disso. Né? Então, quer dizer, o Boi Bumbá ali como uma arte que está inserida num contexto e que vai respondendo esses anseios sociais tempo a tempo. Alguém quer comentar algo sobre Utopia Cabocla? Opa! Sim. Tio Hélio? Então, eu acho que o Caprichoso ainda traz um resgate de Utopia Cabocla, porque eu acho que, se a minha memória não está me traindo, Utopia Cabocla foi a toada que o Caprichoso usou para anunciar o seu tema, né, do festival desse ano, né, quando fez a festa de lançamento, aquele lançamento meio surpresa, naquele momento tocava Utopia Cabocla. A gente até chegou a discutir, será que o Caprichoso vai voltar para exatamente esse clima que o Tártaro estava expondo para a gente, mas eu acho que realmente essa toada
num possível retorno dela para a Arena. Eu esperava muito que ela voltasse esse ano, mas tenho esperança que ela possa voltar. Aí, né, acho que o Patrick é um bom levantador para interpretá-la. Eu acho que ela traz uma ressignificação muito forte. Mas a gente é uma toada que emocionou muito a gente enquanto a gente fazia os reacts de 2009. Acho que era o Hausman e o Tártaro, não era? Ali no canal. E mesmo a gente que estava acompanhando ali no chat, era impressionante a gente rever a interpretação de Edilson, né, dessa toada na Arena em 2009, que é um escândalo a interpretação de Edilson na figura típica, o artista parentinense, se não me engano, na Terceira Noite de 2009, a alegoria do Juarez. Então, assim, Utopia Cabocla é uma toada de lembranças muito boas, né? Não só da gente parar para ouvir ela, mas ver como é que ela se materializou ali na Arena. É um espetáculo de toada. E uma toada que seria do Garantido, né? Originalmente seria pro Garantido e acabou parando no Caprichoso. Tem essa história aí. Igor, enquanto o Cristiano não volta ainda? Só completando aí o que o Tio Hélio e o Tátaro falaram, que é engraçado a gente pensar como certas toadas foram meio que escritas para certos levantadores, né? A gente não consegue desassociar a gente não consegue ouvir o Utopia Cabocla numa outra voz que não seja o Edilson, ou, sei lá, uma Pingori de 97 numa outra voz que não seja o Davi. Sim. Ou, enfim, e assim, por aí vai. Ou sei lá, Requiem numa voz que não seja o Arlindo Júnior. É muito engraçado a gente pensar nisso, né? Porque eu estava conversando com o Ronaldinho Barbosa, você até citou ele agora há pouco, filho do Ronaldão, né? Grande gênio. E ele estava falando que ele compôs uma toada e ele tentou 2 levantadores e tal. Ele falou, cara, não tá dando liga. O quê? Mas o cara não conseguia cantar, não conseguia alcançar a nota? Ele só não conseguia criar uma conexão, não conseguia me emocionar. Aí ele puxou o Edilson e deu certo. Que era, se não me engano, era Flor de Paraponera, se não me engano. Então aí a gente vê que existem composições de meio que moldadas para certas vozes. Que às vezes o cara, quando está escrevendo, nem pensa exatamente nisso. Mas na hora que a toada está pronta, a toada escolhe um levantador para ela e aí é muito legal. É interessante pensar nessa perspectiva também. Bem, Igor. Então, minha toada, eu vou começar, o podcast vai parecer meio clubista, porque eu vou citar mais uma do Caprichoso. Mas eu prometo que eu vou fechar, torcedor do Garantido, me aguarde que eu vou fechar com uma toada do Garantido. Mas a minha primeira vai ser do Caprichoso, de 98, se não me engano, ou 99, que é Chamamento, né? Então, como a gente falou para vocês dois, né? Que a gente separou segmentos para cada um, meio que sem querer, porque a gente é meio nerd de toada, né? A gente é muito nerd, a gente não queria só escolher uma toada legal que a gente gostasse, a gente quis pegar um segmentozinho. O meu segmento que eu peguei, como eu sou um cara muito do rock, muito do metal, eu peguei toadas com guitarra, né? Que é um episódio que a gente já fez na live, né? Então eu peguei toadas com guitarra. A primeira toada que eu vou colocar, depois eu vou falar outra, é Chamamento, de 99. Sim. Que a gente vê a introdução da guitarra no boi. Isso a gente conversa com gente das antigas, eles falam que tinha muita resistência de colocar instrumentos, guitarra, ou de colocar um baixo de colocar um slapzinho de baixo, uma coisa que fugisse do tradicionalzão da toada mesmo. Os próprios instrumentos de corda, mesmo de violino, demoraram a ser introduzidos nas toadas, que nem é tão longe assim do ritmo, mas assim, ainda assim houve resistência, né? Inclusive a gente está até devendo um episódio sobre isso no Carnaval Parintins, sobre a evolução do ritmo toada ao longo dos tempos, né? Mas falando sobre Chamamento especificamente, é uma toada que eu não... o Tio Hélio me lembrou dela quando a gente fez o episódio lá das toadas com guitarra, que eu não lembrava que Chamamento tinha guitarra. E aí eu fui reouvir ela e eu percebi que ela tem uma guitarra, mas é uma guitarra muito tímida. A guitarra, ela fica na dela ali, ela meio que não quer aparecer. No finalzinho ela dá uma aparecida. E aí você consegue perceber, o artista ele quis introduzir algo novo, mas ele não quis chegar com o pé na porta. Ele quis, não, vou colocar aqui uma guitarrazinha no meio da toada, que era uma toada meio tribal, meio de apresentação de tribos ali. Não é uma toada que ficou marcada na história do Caprichoso, Chamamento, não é uma toada épica, mas é uma toada que ficou na memória por causa disso, porque ela trouxe uma inovação, ela não foi a primeira, mas essa foi uma das primeiras que trouxe essa inovação, e trazer a guitarra para o ritmo da toada. Isso a gente vai ver que ao longo dos anos vai mudar pra caramba e vai tornar a toada uma coisa muito melhor do que já era.
A gente viu esse ano agora, vocês cobriram. Sim. Vocês viram o tanto de Guitarra guitarrada que teve Exatamente. na arena, né? Por parte do Caprichoso, mas também por parte do Garantido, uma toada. Carão Craó teve tem uma guitarra solo de maravilhosa. guitarra maravilhosa. A própria toada tema do Caprichoso, de galera tem guitarra, então, tipo, desse ano, né? 2022. Então a gente já vê que o ritmo muda, né? E é legal essa introdução de coisas diferentes, porque o ritmo se renova. O ritmo não morre, não vai perder a tradição, ele só vai se renovar. Como um gênero, né? Porque o gênero acaba, ele vai criando novos estilos dentro do gênero, né? Vai criando subestilos, né? Dentro dele, que vão ser de uniões de outros tipos de Exato. música junto com a toada. E isso enriquece musicalmente a toada, porque torna ela um gênero muito mais amplo, com várias possibilidades do que se ela ficasse fechada só no tradicional, Exatamente. aquela batida com passo. Por isso que eu escolhi o chamamento, porque, embora ela não seja uma toada necessariamente memorável, mas ela é um ponto de partida que vai mudar muita coisa ao longo do tempo, já mudou muita coisa ao longo do tempo, e daqui a pouco eu vou citar uma que eleva o nível dela, décima potência, já. Então, esse gancho aí eu vou pegar depois do Igor, porque minha toada contemporânea tem guitarra, mas eu não vou falar ainda. A minha toada clássica é uma toada que me fez se apaixonar pelo Garantido, foi com ela que eu me descobri Garantido, porque a gente sempre tem aquela frase, né? Não é você que escolhe o boi, é o boi que te escolhe. E eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Aliás, eu não sou nada religioso até. Eu tenho um profundo respeito e admiração por pessoas que são muito religiosas. Mas foi com essa toada que eu entendi o porquê que as pessoas são apaixonadas por Boi Bumbá e por que o festival ele vira uma manifestação não só artística, mas de cultura mesmo, de expressão daquele local, daquela cidade que é Parintins. Que é uma toada religiosa, que é de 2001, chamada Nossa Senhora de Parintins, do Garantido, que, aliás, musicalmente ela já é muito rica, né? Porque a gente tem o coral, tem os violinos que entram nessa toada também, que é uma grande oração. E, para mim, a coisa mais... Eu sei que hoje tem uma luta muito forte dos compositores de colocarem muitas palavras que são mais regionais, que são termos utilizados pelos caboclos, pelas pessoas do interior. Mas essa toada, especificamente, ela me chama muita atenção pela poesia da letra dela, porque ela é uma letra extremamente poética, que a gente pode até entender assim, tipo, que ela chega a ser quase bíblica, de certa forma, na forma como ela se expressa liricamente falando. Que tem esse refrão, que eu acho esse refrão uma das coisas mais lindas que eu já ouvi em Parintins, que é: garantido no Carmelo, esmerou como um castelo tua morada e teu jardim, pétalas nas tuas mãos, Nossa Senhora, flor da proteção, da alegria e harmonia aos corações dos que precisam estar em paz nessa oração. Eu fico extasiado com essa toada. Eu chorei com ela, apesar de não ter sido a melhor performance na arena esse ano, no segundo dia, que foi o Edilson que cantou ela, acredito eu. Ou se foi o Edilson ou se foi o Sebastião. E ela já foi utilizada várias vezes, especificamente, acho que o melhor momento que ela foi utilizada não foi em 2001. Foi garantido no tema Fé, que foi em 2014, acredito eu, esse tema. Sim. E não era um ano muito bom para os dois bois, mas na forma como ela era utilizada na introdução de todos os dias do Garantido, acho que foi introduzida no segundo dia, ela é usada como introdução no segundo dia do Garantido, que me deixou um profundo impacto, assim, como ela foi tão bem utilizada naquela vez na arena, e que combinava muito com o tema também. Eu acho ela lindíssima. É curioso porque, em tese, eu particularmente, com o Matheus Mota, eu tinha todos os motivos para ser caprichoso. Nasci de família caprichoso. Eu adoro... Eu não sou muito fã de toadas de galera. Aliás, eu detesto. Eu não gosto de toadas de galera. As minhas toadas favoritas são lenda e ritual. Eu também confesso que não é o que me pega, não. É lenda e ritual mesmo. E, em tese, o caprichoso sempre traz as lendas e os rituais mais densos e mais complexos para a arena. E também performa eles de maneira muito enigmática e extremamente... épica na arena também, muitas vezes também. Claro que o Garantido também tem seus grandes momentos de lenda e rituais.
Mas o Caprichoso acabou se estigmatizando por ser esse boi que traz essas lendas muito difíceis, esses rituais muito desconhecidos e muito inovadores para dentro da arena. E que são coisas que eu amo. Em tese era para eu ser caprichoso, assim. Só que quando eu vi essa toada, especificamente ela, eu entendi que existe um lugar que o caprichoso não consegue chegar em mim, que essa toada conseguiu chegar. E aí eu entendi, eu não sou realmente caprichoso, eu sou realmente, de fato, torcedor do Garantido. Mas, alguém quer comentar sobre essa toada especificamente? Tio Hélio? Essa toada, eu acho que é um daqueles momentos que a arte parintinense parece que atinge aquele ápice, né? Porque é impressionante como que essa toada é tocante. Eu acho que ela foge um pouco da regra da voz, porque ela na voz do Davi é espetacular, ela na voz da Márcia é espetacular, mesmo na voz do Edilson, que talvez não tenha casado tão bem na arena. Se a gente vai um pouco pro lado da introspecção e sai um pouco daquele, né, do resultadismo do festival e pensa na toada em si, é um momento bonito na voz do Edilson. E é uma daquelas toadas que eu até compartilho com você, Matheus. Eu não sou uma pessoa eu não tenho religião, talvez me falte um pouco de fé nas coisas, mas talvez essa toada traga pra gente esse resgate de uma coisa que talvez a gente nem saiba que a gente tem, que não é necessariamente uma coisa católica, apesar de ser uma toada que tem um mote católico, mas ela inspira na gente esse sentimento de fé que talvez possa parecer vazio. A gente está falando de fé, mas a gente sente que tem alguma coisa que essa toada desperta através da poesia, através da arte. Eu acho que ela é uma das toadas mais importantes da história do festival, até mesmo porque ela traz um pouco da identidade de Parintins, que é totalmente associada com o festival, que é a origem dentro da catedral, né? Então, sim. assim, é uma toada com muitas facetas e de uma importância tremenda para a história do festival. Bem, agora a gente vai para as toadas contemporâneas. Aí a gente já vai entrar num terreno que eu acredito que seja um pouquinho mais espinhoso, porque a gente está indo para momentos mais... São emblemáticos? São. Mas não são aquelas toadas tipo Vermelho, que ficaram marcadas por toda uma geração e marcaram até o próprio gênero toada, no escopo nacional, por exemplo. A gente vai para um momento do festival que ele realmente fica ainda, apesar de ter muitos famosos e muita gente que foi para lá, que divulga o festival, mas é um momento do festival que ele não tá, o boi bumbá e a toada não tá tão popular no Brasil e no mundo. Então aqui vai ser realmente a conexão de pegar toadas que trouxeram alguma ousadia para o gênero toada. Eu vou começar com o Tártaro. Opa, vamos embora. Continuando aí o meu modo de eleição na toada, eu queria continuar a minha reflexão trazendo uma toada do Boi Garantido. Olha aí, ó, uma toada que eu gosto muito, na voz do nosso querido Sabazinho. Um beijo, meu amor. O Thiago, pra quem não sabe, Mirindia... gente, o Thiago, ele é fã número 1 do Sabá, tá? Ele é o chefe do fã-clube. Na verdade... Eu sou número 3. Eu sou número 3. O Cris entrou junto e o Tártaro é o terceiro adepto do Sabá Lovers, que é o nosso fã-clube. Pessoas que amam Sebastião Júnior. Eu sou o tesoureiro. O Igor é o presidente, o Cris é o vice, eu sou o tesoureiro. Do fã-clube. E aí é justamente essa questão. Se antes, como a gente estava debatendo, existia esse clima de que a democracia racial, que abrange tanto os povos trazidos de África, arrastados, né, obrigados, quanto os povos originários tiveram uma grande festa da democracia para se miscigenarem, etc. Hoje em dia esse não é o clima. A gente descobriu a verdade, né? Então houve muito a questão da violência, do açoite, do fato da mãe do brasileiro médio ser uma mulher indígena que foi abusada. Essa é a verdade sobre a nossa origem, né? Uma vez um amigo meu estava falando que o brasileiro é o filho de uma violência de caráter sexual, né? Porque é assim,
essa é a miscigenação de raças que nos resta, e aí em alguns lampejos, em que pesem vídeos na internet falando que se você vai apoiar tal candidato e é homossexual, é só por isso? Sim. Mas enfim, em que pesem esses lampejos de certo reacionarismo no boi, existe um grande impedimento no Boi Bumbá de que não é esse o caso do Brasil, que a gente precisa de alguma forma. Nesse contexto, a Ameríndia é só uma toada que fala que os povos originários têm por direito a retomada do continente. Sim. E tem mesmo, tem que tomar tudo. Tem que tomar tudo, né? Então, é uma toada que chama a mobilização, que revisita de uma forma resumida a questão da opressão dos indígenas e conclama os povos originários à luta política, porque muitas vezes no próprio gênero toada existe um certo tom de resignação, de melancolia, de conformismo. Essa é uma toada que compele a gente a ir para frente, né? A lutar mesmo, a se organizar politicamente, né? Contra tudo que os povos originários vêm sofrendo aí, em desfavor do que eles vêm sofrendo. E eu queria fazer só uma última reflexão, eu já passo para vocês, sobre como todo mundo que fala de um lugar, tem o tal do lugar de fala, né? Para mim, que estou a muitos quilômetros distante, que até alguns anos atrás não sabia como se organizavam essas lutas, o que eram essas lutas, o gênero toada é muito importante. A toada me educou politicamente e chamou a minha atenção para a questão política dos povos da floresta que eu não conhecia antes na minha ignorância de homem da cidade. Então a toada é um instrumento político de formação política importantíssimo. É muito importante isso que o Tártaro falou, porque esse ano, por exemplo, a gente teve um recorde de candidaturas indígenas para ocupar os espaços políticos, e que isso é o correto, né? Porque são os nossos povos originários que estão até hoje lutando para ter condições básicas de sobrevivência, que lhes foram negadas várias coisas e querem negar até a própria terra deles atualmente. Então, faz bastante sentido de entender também a toada como esse instrumento de educação política, social e histórica. Porque a toada a gente entende, né? A toada ela veio da necessidade dos caboclos de contarem a sua própria história, e a partir do momento que a toada também abraça a causa indígena, isso muito por causa do Caprichoso também, é bastante importante ressaltar isso, de que agora eles também podem contar essa outra história também que nunca foi contada da maneira como deveria ser contada nos livros de história e também nas aulas de história que a gente tem Brasil afora. Aliás, isso é muito até importante porque até na própria cidade, nas cidades amazônicas, a gente tem muito pouco contato com a cultura indígena. Sim. E a toada acaba sendo esse meio. Isso no Amazonas, no Pará, em todos os estados da Amazônia brasileira, a gente ainda não entende ainda muito bem, historicamente falando, o processo de luta, a construção de lutas de resistência desses povos originários. Tio Hélio quer falar alguma coisa, tio Hélio? Não, realmente a Ameríndia, ela é uma toada do Enéas Dias, né, se não me engano, Sim. Não lembro só dele, mas ele é o principal compositor, né? Mas é impressionante. O Cris, inclusive, já dando disclaimer, que o Cris mandou avisar que o módulo dele ficou engatado na concentração, que ele não vai mais conseguir entrar na arena. Mas durante os reacts lá no canal, nos reacts de 2012, o Cris ele se emociona bastante, né, revisitando essa toada. A interpretação do Sebastião para essa toada na arena, que foi um ano complicadíssimo para o Garantido 2012, né? Só que Sim. Esse momento, a Ameríndia, destoa, porque é espetacular. A gente sempre que a gente está fazendo os reacts, o único momento que a gente fica calado é durante toada, letra e música. A gente realmente gosta de apreciar o momento, acho que é um dos momentos mais contemplativos que a gente tem no festival.
E a interpretação que o Sabá dá para essa toada, né? Com aquela indumentária com asas de águia, condor, gavião, né? As tribos dançando ali com as indumentárias de formiga de fogo, o módulo alegórico da formiga de fogo. E essa metáfora da formiga de fogo, né? Da reconquista da América, e até complementando o que vocês já falaram, né? A toada vem como uma forma de contar a sua própria história, mas não de congelar a sua história no passado. Sim. Mas um instrumento de fazer história, de transformar o caboclo, de transformar o indígena, de transformar a nossa voz amazônica de dar protagonismo para essa voz, não só aquela passividade, como se a gente estivesse pintando um quadro do passado. Eu acho que voluntária ou involuntariamente, seja uma toada de galera, seja uma toada de lenda, ritual, figura típica, enfim, voluntário ou involuntariamente, a toada acaba sendo um instrumento político, na medida em que ela, para além de trazer esse sentimento que a gente não consegue explicar, trazer esse sentimento de pertencimento também, como pessoas da Amazônia, como pessoas que fazem parte da história, que constroem cotidianamente a nossa história enquanto amazônicos. Bem, agora eu vou para Laina. Laina, qual é a sua toada contemporânea? A toada contemporânea que eu escolhi, que eu acho que vem de um álbum que ele é todo virtuoso, muito se exalta, dizendo que esse ano Garantido foi extremamente virtuoso. Até pode ter sido, mas eu acho que esse ano o Tambor do Centenário é a toada que... Enfim, ai, amiga, ainda bem que tu falou essa toada. Então, eu acho que esse CD de cabo a rabo, ele é virtuoso, ele vem muito popular, ele vem com uma perfeito abraço, ali, uma comunhão entre a cultura do bumbá de Parintins, mas também com o cancioneiro popular do Brasil. E as toadas vêm todas muito bem esmiuçadas nisso, sabe? A carga de violinos no refrão, eu fico enlouquecida, é uma coisa muito... que vem, de fato, se aproximando daquela proposta ali, até muito próxima daquela questão do folguedo mesmo de São João, aquelas festas de meio do ano, aquelas coisas do maracatu também. Então, eu acho assim, que é uma toada que eu pensei muito, né, antes de escolher essa toada, mas eu acho que ela se encaixa muito nessa proposta de conversar, de dialogar também com aquilo que faz parte da sua origem, né? A gente fala muito, tipo, o Boi Caprichoso traz muito isso, a Roxide do Maranhão, Paraná, e às vezes tem um debate, ou talvez cause uma impressão de que o Garantido seja um pouco mais distante, né, do Bumba Meu Boi do Maranhão e também das outras manifestações folclóricas que também desaguam nesse Boi Bumbá de Parintins. E esse Garantido, nesse ano, ele veio totalmente brasileiro, ele veio totalmente nacional nesse contexto de trazer assim, instrumentos musicais, né, arranjos musicais que não tinham sido tão explorados até aquele momento, que é a questão tem muito do cancioneiro, tem muitas coisas ali, até meio que dessa coisa, sabe, do folclore de festa junina, de todas essas manifestações folclóricas que a gente vê acontecer aqui, claro, mas que talvez não com muita força. Eu acho que o Garantido ele traz muito desses ritmos do Nordeste nesse álbum, e eu acho que essa toada ela é vibrante, ela fala ali do tambor que rufa na batucada. Então, assim, ela é uma toada que... E é uma toada tema, gente, isso é mais curioso. Ela é uma toada tema e ela é uma toada que exalta o objeto toada. Exato. É o que mais, assim, a importância da toada ali como corpo, musical artístico. E, na verdade, um corpo que neutraliza, que é responsável por sintetizar tudo que está ali na arena, né? Porque é a partir da toada que se conta as histórias, que se constrói as alegorias. Então, acho que essa toada ali vem de uma felicidade, assim, que eu acho que assim, que não é clichê, que foge completamente de muitos clichês aí. Do Ronaldinho e do Marupiara, né? Exatamente. Isso, saudoso Marupiara. Felizmente nos deixou. Eu ia falar, aliás, eu estava em dúvida entre essa toada contemporânea, que é o tambor, e outra toada contemporânea do Caprichoso. Eu vou falar do Caprichoso, é claro, né? Eu fiquei muito feliz que a Laina falou dessa toada, porque eu estava conversando com ela, amiga, do nada, deu vontade de ouvir essa toada também recentemente.
E eu amo esse álbum no centenário do Garantido. Você ouve essa toada e você vê tipo os confetes, as serpentinas, a coisa do Nordeste ali, o Bumba Meu Boi, até o momento que ele deságua no Boi Bumbá de Parintins, e na verdade não um suprimindo o outro, mas os dois complementando. Criando uma experiência completa com o tambor, né? Com a percussão. Assim, com percussão também que vem, e a percussão forte, e o violino. Então, é um balé, assim, para os ouvidos, assim, sabe? É uma coisa completamente popular e absurdamente refinada para mim, do ponto de vista musical. Sim, com certeza. Eu acho que uma toada grandiosa. Assina embaixo. Alguém quer falar sobre tambor, Tio Hélio Tártaro? Não, eu só queria fazer um adendo. Eu e a Laina, a gente está muito afinado, porque tambor também é uma das minhas toadas favoritas. E é uma das minhas toadas favoritas do Garantido. E tem uma das imagens mais bonitas de todas as toadas que tem. Eu até dei um Google aqui, porque minha memória é péssima. Que é o Dança de Guerra no cair da chuva, entre a gota e a terra tem. Uhum. Então, quer dizer, até a natureza toca o tambor. Da água batendo na terra. Quer dizer, o ato de bater o tambor como algo tão natural que nos transcende. Nossa, é toadão. Essa toada, o legal dela é ao vivo na arena, eu acho que dentro dos momentos chamados do Garantido, né, no que diz respeito à sua forma de fazer festival, né? Garantido ali dentro da caixa, normalmente que o Garantido vem apresentando, especialmente numa primeira noite. Pô, era o ano do centenário. Garantido fala disso. E no centenário vai recontar a história como sempre faz. Só que o Garantido abre o festival de 2000 dando um ancestral que não só a ação como a do Capri Festival em si, que é o primordial, que é justamente o tambor. E como o Garantido abre aquela parte exaltando a sua base acima, a amplitude do último é de maluco, e como a galera final, né, com tambores da terra, tambores da guerra, da ópera aberta, tambor, eu acho que é um dos momentos assim, carpos do Garantido nos últimos festivais, né? É um momento muito ousado e muito bonito, e vale sempre vale a pena revisitar. Apoteótico. Você falou sobre a toada da cobra, quando o Horácio tem caminhança linear, tambor é tudo menos linear. Menos linear. Ela é o tempo todo, ela é imprevisível o tempo todo. Esse sentimento que eu tenho é de imprevisibilidade, porque você conhece a toada, mas você vai ouvir e fala, caramba, ela é muito boa mesmo, é como se você não tivesse ouvido. Isso é muito legal. Esse sentimento é muito legal. Esse sentimento. Agora vou pro Igor. Igor, qual a toada contemporânea? Só Eu vou roubar da Laina. Sobre tambor? Da Laina. Os compositores da toada dela, do mesmo álbum. Já até sei qual é. Qual é? É Juma. Essa toada é maravilhosa. Eu não poderia citar outra toada que não Juma, porque como meu subtema aqui é a guitarra, cara, eu acho que Juma, assim... Tem solo, né? Cara, assim, na live que a gente fez reagindo ao Festival de 2013, acho que todo mundo assim entrou em transe no momento de Juma, porque, cara, a alegoria não era a mais bonita do planeta, a cênica não era espetacular, mas a toada ela levou a lenda assim sozinha. É aqueles momentos que só o festival explica para você. Como um momento, assim como teve lá quando teve o Sababoto lá, só aquela cênica lá, sensual entre os dois, já valeu o momento. Juma também, só a execução da toada em si, com o sabá e com a guitarra espetacular, toda distorcida, maravilhosa. Cara, aquilo pro ouvido do amante de Boi Bumbá era uma coisa nova. Mas para quem gostava de Boi Bumbá e rock, foi um êxtase. Então, foi um êxtase. Foi um êxtase completamente. Assim. Então, tipo assim, Juma, assim como o Chamamento lá atrás foi um divisor de águas, foi um ponto de partida, Juma abriu não só uma janela, abriu uma porta, escancarou um portão. Porque falou, olha, isso aqui é um gênero que a gente acabou de expandir. Façam desse gênero aqui o que vocês quiserem. E depois de Juma foi vindo mais toadas, depois veio Matauí Kukenan, veio o Caprichoso esse ano com várias outras, Friagem, veio o Garantido com o Triunfo da Luz de 2019, que é excelente, tem uma guitarra maravilhosa na introdução. Enfim, o gênero de toada foi evoluindo a partir de Juma. Foi a partir de Juma. Porque Juma, a guitarra que era muito tímida em Chamamento,
é uma toada totalmente extrovertida em Juma. É uma toada que saiu da caixa e falou, não, aqui eu faço parte disso aqui. O ritmo é boi bumbá, beleza, mas eu faço parte disso aqui. Sim. Então Juma é um divisor de águas também pro ritmo toada. Sim. Porque ela apresentou não só o solo, mas toda a levada, todo o caminho, toda a condução que ela vai fazendo durante toda a toada. E a interpretação do Sabá é espetacular. Assim, eu sou suspeito a falar do Sabá, porque eu sou presidente do Sabá Lovers. Sabá Lovers. O Sabá Lovers. Mas assim, a interpretação do Sabá na arena e no disco, que também é gravado ao vivo, né? Sim. É assim, coisa de louco, espetacular. Então, Juma mora no meu coração como uma toada épica, inesquecível. Antes do tio Hélio falar, eu vou aproveitar esse gancho e falar a minha toada contemporânea aqui nesse podcast, que vai ser Pássaro Primal, do Caprichoso. Aê! Aê! Porque eu tava em dúvida entre duas e mais a tambor, do Garantido, mas eu tava entre dúvidas duas do Caprichoso, que são duas toadas de Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, que me deixaram extremamente extasiado em casa, na pandemia, claro, né? Eu fiquei em êxtase, foi quase um orgasmo sonoro, basicamente, ao som dessas duas toadas, ouvindo essas toadas em casa. Que a primeira foi Maria Fumaça, Sim. mas pela questão sinestésica, a maneira como é o compasso, o andamento da toada é num ritmo de um trem em movimento. Eu achei aquilo surreal. É bizarro, é bizarro. E é lindíssima, operística, com a Sim, voz sim. maravilhosa do Arlindo já, do Davi Assayag, perdão. E Pássaro Primal é uma toada que toda vez que eu ouço ela de novo no álbum, eu descubro alguma coisa nova, porque ela é uma toada muito experimental. E ela se modifica o tempo. Não que não seja uma coisa que não seja normal nas toadas de ritual, porque o ritual em si, quando se conta o ritual, tem várias nuances na história e naturalmente a música vai se modificando para atender essas nuances na hora de contar o ritual na arena. Mas especificamente em Pássaro Primal tem um virtuosismo musical tão grande que eu fiquei assim admirado com aquilo, assim. Eu fiquei impactada com aquilo. Claro que também a execução dela na arena foi lindíssima esse ano. Eu não chorei com a execução dela, eu chorei com a execução de Maria Fumaça na arena. Porque pra mim, eu já comentei isso com a Laina várias vezes, eu chorei com Maria Fumaça na arena, gente. Olha que surreal isso. É porque pra mim tem toda uma ritualística de como apresentar uma boa lenda e um bom ritual na arena. Você tem que ter uma boa apresentação, um bom texto de apresentação, uma boa cênica, uma boa alegoria, uma boa apresentação do levantador. E foi redondinha assim, Maria Fumaça, e eu acabei chorando com ela. Mas Pássaro Primal me fez transcender pelos solos de guitarra na arena. Porque eu adorei aquele solo de guitarra, o cara entrando lá assim, em destaque junto com o Patrick na arena. Eu achei aquilo lindíssimo, lindo, 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 lindo mesmo. E assumindo aqui o Paulinho Faria. Aí, achei muito lindo e foi incrível, assim, foi incrível. É uma toada que, assim, se tivesse mais toadas como essa nos CDs dos Dois Bois, eu não seria um fã de Parintins Triste, assim. Seria sempre um prazer. Tio Hélio? Essa toada gerou um momento. O tio Hélio vai falar sobre esse momento. Cara, essa toada. Tava eu e ele um do lado do outro. É a primeira vez que a gente estava assistindo junto, porque na primeira noite ele foi pra galera, eu fui pra especial. Eu sou meio velho, sou meio preguiçoso, não gosto de ir pra galera, não. Eu vou pra especial. Mas é questão de idade, gente. Não é. Tá? Aí eu sempre vou pra especial, aí revezou parceiro. Fui com o Tártaro, depois fui com o tio Hélio, a terceira noite estava com o tio Hélio, que era a noite do Pássaro Primal. Aí, tipo, do grupo, dos 6, nós dois somos mais metaleiros, os caras que mais gostam de rock, de guitarra, etc, etc. E quando tocou Pássaro Primal, os dois se abraçaram e pulando assim, como se fosse um show de rock. Eu olhei pro lado assim, ninguém tava entendendo nada. O pessoal olhando pro lado assim pra nós dois, assim, o que tá acontecendo aqui? Mano, você nunca foi um show de rock? Isso aqui é um show de rock. E, cara, foi um momento, nunca vou esquecer na minha vida, tio Hélio. Muito obrigado por esse momento. Inesquecível pra mim ter alguém pra abraçar ali, porque, cara, precisava abraçar alguém. Foi um momento, como ele falou, foi um momento de chorar mesmo. Então, fala mais sobre isso aí, tio Hélio. O Pássaro Primal, eu acho que a nossa experiência com Pássaro Primal começa mesmo antes da arena, que a gente estava na concentração, no momento que o Pássaro Primal foi trazido do galpão para a concentração. E a gente estava ali meio distraído, tirando fotografias e tal.
E aí, de repente, a gente vê aquela imensa daquela escultura super colorida do Oséias. E eu lembro do Igor virando para mim falando: ganhamos, acabou o festival, ganhamos aqui. Porque era um negócio de doido, só da gente ver, porque desde 2020 esperando para o que vai ser esse momento na arena. A toada é espetacular, mas é uma incógnita, é algo jamais tentado musicalmente. Vamos ver. E correspondeu às expectativas. Quando a gente viu aquele pássaro sendo içado ali da arquibancada especial e viu ali de frente e descendo na arena, e a interpretação do Patrick, especialmente o solo de guitarra do Neto Armstrong, aquilo aquilo tirou a gente da realidade. Foi um momento em que parece que o tempo parou e a gente foi transportado para outra dimensão e foi um momento não só de ver, mas principalmente de sentir. Eu acho que naquele momento, tanto eu quanto o Igor, a gente voltou a ser criança, voltou a ser molequinho, pulando realmente abraçado ali, porque foi espetacular. Pássaro Primal é um dos, assim, é a segunda vez que a dupla Ronaldo-Oséias me causa essa sensação. Em 2017, com Presságio também já tinha sido a mesma coisa, e Pássaro Primal dobra a aposta e é espetacular. Mas já é para falar da toada contemporânea? Pode emendando, tio Hélio. Bom, como eu já tinha falado que ia falar das toadas de evolução do Garantido, vou falar de 2020 de Mago da Evolução. Mago da Evolução deixa eu ver, pegar minhas anotações aqui para não falar besteira. Enéas Dias e Cláudio Batista. Eu acho que Mago da Evolução, junto com 14ª Evolução, Mago da Evolução faz uma espécie de resgate. Ela resgata o que a evolução do Garantido era na década de 90 para um ritmo menos acelerado e mais cadenciado, porque a gente está acostumado a ver no Passo do Pissanã, né? Porque, antes de falar da toada em si, a terceira noite do Garantido num festival, novamente, que não com certeza todo mundo é consenso que não é um grande ano do Garantido, mas a terceira noite é uma noite mais regular. E naquela terceira noite, que é uma noite espetacular do Caprichoso, eu guardo muito 2 momentos do Garantido daquela terceira noite, que é a vaquerada e o Garantido evoluindo. Quando está ali na celebração folclórica dos Mamulengos, levanta, se não me engano, um coração ali em cima de uma fogueira e surge o Garantido. Naquele momento me recordo dos meus momentos de infância, porque quando eu era pequeno, durante muito tempo eu só tive o CD de 97 em casa, né? A Laina estava falando que hoje as demos saem meses antes da gente ouvir a toada final. Naquela época a gente tinha que comprar o CD, colocar no microsystem, ouvir ali na sala. Ia na bemol a gente aqui. Exatamente. E aqui em Santarém demorava mais para chegar os álbuns. E durante muito tempo foi o único álbum que eu tive de 97. E com aquele álbum de 97, com Terceira Evolução, enfim, todas as histórias daquele álbum, eu brincava de Boi Bumbá na rede. Eu acho que toda criança que gosta de Boi Bumbá um dia sonhou em ser tripa do boi. E quando eu vi o Garantido surgindo ali na terceira noite, assim como o Pássaro Primal, eu fui transportado. Eu fiquei hipnotizado, porque a evolução do Pissanã, você vê o Garantido quase que flutuando na arena, toda aquela graciosidade, sabendo que o Garantido tem uma identidade mais forte, em se tratando de evolução, não tem como você não ficar encantado com o Garantido na arena. Eu acho que com a toada Mago da Evolução, que foi a toada que o Garantido que o Garantido evoluiu na terceira noite, ela é uma espécie de, não só de resgate, porque só um resgate seria vazio demais, mas uma atualização no modo de fazer toada de evolução. Que ela descreve cenas muito parecidas com Terceira Evolução, do campo florido, do balanceio do boi, principalmente do rodar, né, do movimento de giro do boi bumbá. E eu acho que o Garantido tem essa solidez, tem essa unidade na sua identidade de evolução. E os movimentos do boi real, né, o boi brinquedo, o boi brinquedo, ver o Garantido evoluindo ali na arena é um dos momentos, né, se eu falei da toada Letra e Música, que é um dos momentos mais contemplativos, eu acho que a evolução do Garantido é o momento de se apreciar. Acho que é um dos momentos mais hipnóticos que a gente tem durante uma apresentação de Boi Bumbá. Então, eu trago o Mago da Evolução, que é uma toada que me marcou bastante, assim, particularmente falando da evolução do Garantido. Tem um vídeo da cobertura do festival que a gente fez esse ano, que eu fiz, né, da série Um Outro Olhar do festival, que foi o episódio que eu fiz com os Tripas, que foi com a Alexandra Azevedo e com o Denildo Pissanã. E eu vejo esse vídeo de vez em quando, eu me pego assim. A gente tem uma curiosidade de contar aqui, que a gente tinha um boizinho do Caprichoso,
porque ele ficava dentro da nossa redação durante a cobertura. Não era porque a gente, que a equipe torcia pro Caprichoso, é porque deixaram lá para ser utilizado em uma transmissão ao vivo da televisão. E aí deixaram ele lá guardadinho com a gente. E aí toda vez eu me pegava abraçando aquele boizinho. Porque dá uma vontade, toda vez que tu vê o boi, dá vontade de ficar abraçando ele o tempo todo. Não tinha como não se conectar com aquele boi, independente de ser o seu boi do peito ou não. Tipo, tava ali a forma materializada. E era... mas era em tamanho real? Sim, era tamanho real. Um tamanho real, tava E aí lá. eu ficava o tempo inteiro abraçando ele, o boizinho, como se fosse um boi de verdade, sabe? E aí quando eu fui gravar, tem um momento no final do vídeo que eu fui gravar a entrada do Denildo e do Alexandre no primeiro dia para a arena, que eles estavam se preparando para entrar na arena. Aí tinha, eu fui filmar, né, o vídeo, e eu pegava o momento deles usando, né, sendo tripa, né, usando o boi usando o boi e andando com ele, né. E aí, tipo, quando eu filmei como se fosse parecendo um boi de verdade caminhando, entendeu? Andando até a arena. Eu fiz questão de tirar de baixo do tripé e só focar na parte do busto do boi, né? Que fica a parte de cima, para poder parecer que realmente era um boizinho que estava assim caminhando para entrar para a arena para se apresentar. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos assim que eu tive nesse festival. Eu tive vários momentos emblemáticos nesse festival. E esse foi um deles. É sempre bonito ver os bois evoluindo, né? Eles são os donos da festa, né, na verdade. Né? Exatamente. É por isso que existe o festival. É o brinquedo, é o boi brinquedo que capta tanto, né? Muitos ainda na infância, outros ali se apaixonam. É um brinquedo, a mágica, é a mística toda ali naquele boizinho. Você falou a palavra certa, mágica. É isso mesmo. Cara, eu queria muito compartilhar uma história que eu tenho com o Juma, voltando, porque eu acho que é muito importante uma coisa que ele falou e depois tu puxou para ele, aí eu não consegui. Pode jogar, amiga, pode falar. Juma, até por esse caráter que você fala muito da questão da pegada meio rock and roll, né? No boi, esses arranjos ali trazidos para essa toada ela é muito importante porque ela resgatou muita gente que tinha algum tipo de alienação em relação ao boi bumbá e se mantinha afastado, como eu, porque eu amava boi quando eu era criança, só que chega na adolescência você dá aquela desbirulitada. Eu fui uma dessas pessoas alienadas, já cheguei a ponto de detestar toada, achar uma coisa cafona, já cheguei, adolescente, alienadíssima. Ouvia boi bumbá direto, rock and roll direto, e aí você acha que aquele gênero, né, no meio da sua arrogância ali, da faixa etária, você acha que só aquele gênero que você ouve que funciona, que vale, que presta. E eu tinha essa arrogância, infelizmente, quando eu era adolescente. Graças a Deus isso passou. E o momento que eu me reconecto novamente com o boi bumbá, porque assim, eu tive a trajetória da infância com boi bumbá, no geral, chegando na adolescência eu me desconecto completamente, a ponto de rechaçar, de rejeitar, de achar chato, de achar cansativo. E aí, quando eu estou já prestes já adulta, né, maior de idade, estava estagiando, se não me engano, já estagiava aqui, e é justamente com o Juma, eu acho que a gente foi cobrir o lançamento daquele CD aqui em Manaus, e foi justamente essa toada que me fez, tipo, pá! Opa, é aquela toada que me trouxe de volta, justamente por conta dos arranjos e até das guitarras. Meu Deus, como é que mudou, né? Como é que tudo isso foi inserido de uma forma tão mágica, tão inteligente dentro desse contexto? E a carga de suspense também dos arranjos ali do eu vou te buscar. Sim. Meu Deus, aquilo é uma loucura, assim. Então, essa toada ela é muito, muito importante para mim, porque ela me resgatou de volta da alienação, de um momento sei lá, de muito infeliz da minha vida, em que eu me mantive afastada dessa cultura, desse folclore, então de toda essa manifestação artística como um todo, e foi aí que eu comecei a voltar ao ouvir boi bumbá e a realmente me reconectar e me reapaixonar, porque eu comecei a trabalhar, já estava trabalhando aqui, então a gente já ia, de fato, cobrir eventos de boi bumbá, seja Caprichoso ou Garantido, já começava a ter, de fato, esse contato mais próximo ali com itens, com o Boi Sim, com as festas, e aí é o momento da reconexão total, é aí que eu volto.
graças a Deus, é aí que eu acordo do coma, vamos dizer assim, que eu estava. Então foi essa toada que me fez acordar do coma que eu estava. Que história, cara. Que história. Ela causa ser feito na gente. Aliás, aquele CD causa ser feito na gente. Tinha de ser tudo para ser um CD super cafona do Garantido. Eles conseguiram fazer daquele CD um momento incrível, genial, entendeu? Mas é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só lembrando aqui para vocês, sigam o podcast Papos de Toada nas plataformas. Acho que eu só vi no Spotify, eu não sei se tem outras plataformas. Deezer, tem todas as plataformas, né? E também se inscrevam no canal Carnaval em Parintins. Gente, esse canal é maravilhoso. Você aprende sobre o festival e você ri, você se diverte. Muita palhaçada, muita piada, muito senso de humor duvidoso. Mas eu acho divertidíssimo. Gostei da sinceridade. Muito senso de humor duvidoso. Eu tô até hoje traumatizada. Não sei se foi o Igor que falou no dia do Sababoto, que ele falou assim: o Sebastião está engravidando todos os rapazes aqui da live. Esse foi o Tátaro. Foi o Tátaro. Eu acho que foi tu, Igor, que falou isso. Aí tá engravidando todos nós. Engravida a gente, Sebastião. Aí eu falei assim: meu Deus, eles falaram isso mesmo. Inclusive esse trecho chegou pro Sebastião. Eu gostaria de falar que o convite ainda está em aberto. Esse trecho, inclusive, o Sebastião ficou sabendo e comentou com a gente lá no Instagram e falou: pô, que engraçado, pô, falando essas coisas assim. Porque ele nem lembrava mais da apresentação que ele tinha feito. Não, essa não foi a única vez. A vez que a gente falou que ele era um Backstreet Boy do folclórico, que ele tava com o microfone aqui do lado do rosto. Meu Deus, que relação. Ele veio com ele tava fonezinho aqui, né? Caramba. Ele notou a gente também nesse dia. Genial. A gente acaba passando de alguns limites na live, mas assim, tudo em nome do entretenimento. Do entretenimento, E aí eu lembro também de uma frase que acho que uma das seguidoras de vocês colocou no chat, que era: foi aqui que começou foi nesse momento que começou a minha relação amorosa com o Sebastião de calça branca. E, aliás, calça branca é uma coisa que é naturalizada em Parintins. A gente todo tempo está vendo homens de calça branca. Então, né? É a magia do homem parintinense que exalta, que chega em todas as pessoas. Bem, eu quero deixar aqui para vocês um espaço se vocês falarem alguma coisa que vocês quiserem falar. Tio Hélio, Tártaro. O Tártaro já falou a toada contemporânea dele? Já, foi a Meríndia. A Meríndia, pô. Porque ele foi baixinho, foi. realmente. Disfarce. Não, se eu pudesse, eu faria ainda uma última observação sobre tambor, falando da conexão, a lá o povo amazonense me cancelando, mas a conexão, né, ó o nome do canal, Carnaval em Parintins. Essa toada, ela vem justamente do enredo do Salgueiro de 2009, Tambor, que tem também o mesmo nome, e eu conheço um salgueirense fervoroso que também gosta de boi bumbá, vou até manter a identidade dele preservada, né? Vai onde esse podcast chega, mas ele fala uma coisa: a toada tambor era tudo que o samba enredo de tambor era para ser, e na opinião dele, pessoal, não era, porque para ele essa toada tambor é tão boa, sério? Que o samba enredo que teve esse mesmo tema deveria ter essa qualidade, e o samba não tem, a toada tem. E tá certo, né? Tá muito, muito certo. não só porque o samba é meio ruimzinho, mas porque também é muito boa. Muito boa. Não porque o samba... eu nem lembro desse samba, mas é que a toada é excepcional. A toada é excepcional. Exatamente. Ela transcende o gênero. Transcende, é quase uma apoteose ali. A gente falou muito do mestre, né, do gênio Ronaldão, mas temos que elogiar também o Ronaldinho. Né, que é autor da toada que a Laine citou, é autor da toada que eu citei, e tem muitas outras maravilhosas. Nossa, tem uma do Ronaldinho, me engano, Templos de Ouro. Ah, sim. Quando a Marciele entra, sai de uma pirâmide no meio da área. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque é uma coisa que ele conseguiu fazer uma conexão ali com aquela cultura um pouco mais egípcia. É Inca, né? Inca. E a Marujada levou isso para a arena. Ela conseguiu incorporar um pouco a batida ali
sabe? Eu fiquei, gente, O Ronaldinho como, gente? Meu Deus. genial. É genial, assim. Ele é genial mesmo. E puxando isso que a Laina falou, a gente falou de pássaro primal, a gente falou da guitarra, mas a gente tem que falar da marujada também, o que a marujada faz em pássaro primal. Porque a gente ouve aquela batida até O tempo muda várias vezes militar. na mesma toada. Isso. E na hora que entra o último solo de guitarra, eu falei, é impossível que a marujada vai fazer o mesmo andamento do álbum. Aquilo parece um sample. E a marujada, parecia que a gente estava ouvindo o álbum ali da arena. O que a marujada faz em Pássaro Primal é absurdo também. Então, assim, o conjunto musical do Caprichoso em 2022 é espetacular. Eu acho que a gente pode jogar aqui na discussão uma toada que eu acho que mexeu com todo mundo também, que envolve guitarra, envolve atualização da toada, que é Senhor das Águas. Nossa, De maravilhosa. êxtase na arena. Tio Hélio, É o meu bom dia. acredita Eu que só acordo ouvindo ela. eu coloquei Eu só acordo ouvindo ela. nesse comentário comparativo, eu estava conversando muito com o Tio Hélio sobre Senhor das Águas, e a gente acabou chegando numa reflexão que a gente conversando, né? Então, a impressão que eu tenho, do pouco de toada que eu conheço, ainda estou estudando sobre isso, é que sempre que essa temática do pescador, do homem ribeirinho, do caboclo era trazida, em especial na figura típica regional, sempre existia um certo tom de melancolia, de tristeza, Sim. de resignação. Não que isso não seja bonito, é bonito, né? Então, como por exemplo, Rio de Promessas, eu choro quando eu ouço essa toada, ela é maravilhosa. A grande novidade de Senhor das Águas é justamente trazer esse ribeirinho feliz. E o ribeirinho charmoso, né? O ribeirinho com gingado ali, o ribeirinho Inclusive exaltado. muita gente leva isso aí pra uma homenagem ao carimbó paraense e tal, esquecendo que o tio Velho que trouxe essa referência pra gente, que essa toada ela foi inspirada no beiradão de Manaus, que é um ritmo manauara. Teixeira de Manaus. Pouca gente conhece o trabalho dele, não? Tipo, eu inclusive não conheci, o tio Hélio me mostrou excelentes músicas, nomes espetaculares, não posso citar aqui porque são um pouquinho abusivos demais, mas o trabalho dele é maravilhoso e inspirou essa grande história que, cara, é uma grande tristeza que eu estava lembrando hoje. Eu falei, cara, eu tenho uma grande tristeza na minha vida, é que eu nunca mais vou poder ouvir Senhor das Águas na arena, porque não vai tocar mais, né? Depende. Toda de figura típica não volta, é muito raro voltar. Toda de lento também não volta, então tipo, eu fico, putz, ainda bem que eu vivi bem, ainda bem que eu aproveitei. Aproveitou o bom momento. Depende, porque tem algumas lendas que são bem reutilizadas até na arena. Várias vezes até. Juma? Juma já voltou, né? Ou não? Juma. Quarupi acho que já teve mais Juma 4 vezes já essa na toada arena. 2 vezes. Mas enfim. Não, a minha tristeza com o Senhor das Águas é que eu estava na arquibancada do Garantido na primeira noite. Então eu não consegui dançar. Eu não podia se mover. Eu tive que me segurar. Boa lembrança. Eu tive que me segurar muito ali naquele momento. O beiradão, aí... Acontece. Então, gente, é isso. A gente tá chegando ao final do episódio. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Essa collab foi uma coisa por iniciativa minha. Esse é o último episódio da temporada, tá, gente? Esse episódio vai sair bem pertinho do Boi Manaus, assim, a gente vai sair no final de outubro. Você provavelmente já está preparando já o seu tururi para poder ir lá dançar boi. E a gente vai encerrar a temporada do Faixa Bônus com esse episódio. Eu quero agradecer a vocês, tio Hélio, Tártaro, Igor. Infelizmente o Roncari não conseguiu participar desse episódio. Agradecer ao Cassius também, que foi a ponte para conversar com vocês, para poder fechar esse episódio com vocês. O Hausmann, que infelizmente também não pôde estar aqui. E pedir novamente que você siga o canal dos meninos no YouTube, Carnaval e Parintins, e também o podcast Papo de Toada. Agora eu vou dar os meus serviços, que siga a gente no Faixa Bônus no Instagram, @FaixaBônusPodcast. Esse episódio em vídeo vai estar disponível no YouTube do Portal A Crítica. A gente volta ano que vem, o podcast vai ficar esse momento voltando em 2023, eu vou entrar de férias. Até o momento que tiver saindo esse episódio eu vou estar de férias, estarei indo viajar. Então, ano que vem a gente retorna com Faixa Bônus.
Também vai estar disponível em áudio no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Miga, gostou do episódio, miga? Adorei, gente. Queria agradecer aqui o convite, foi muito bom. É sempre muito bom falar de toada, sobretudo quando a gente está fora do período oficial bovino, que é ali junho, né? Então é sempre um respiro maior para mim falar de qualquer coisa ligada a boi bumbá nessa época. Então é uma honra, muito obrigada a gente partilhar aqui, né? Partilhar o pouquinho que a gente sabe, aprender o muito que se partilha também conosco. Então é muito bacana ter a presença de todos vocês aqui, a disponibilidade. Muito obrigada mesmo, gente. Valeu. Eu fiquei muito feliz de trazer a Laina aqui para esse episódio. A Laina, a gente fez o item 19 e passou por umas poucas e boas em Parintins. Poucas e boas mesmo em Parintins. Tem muita história aqui para contar dessa cobertura desse festival. Foi literalmente o caos puro. Mas eu fiquei feliz de ter trazido ela aqui, que eu já queria trazer a Laina para fazer esse podcast já há um certo tempinho. Quero agradecer. Tio Hélio, quer falar alguma coisa? A voz da Amazônia. Só queria agradecer mesmo. Não, só queria agradecer mesmo pelo convite, né? É muito interessante porque como a toada vai unindo pessoas, mesmo como a Laina falou, né? Fora da época do festival, nós aqui do Papo de Toada, a gente sequer do Brasil, a gente não se conhecia, quem foi juntando a gente foi o Cássius, e tudo por conta da toada, da gente estar vivenciando esse que talvez seja o nosso gênero musical favorito, e poder fazer esse trabalho de divulgação, está sempre colaborando. Então só tenho a agradecer pelo convite, e estamos sempre por aí divulgando essa que é a nossa grande, a nossa toada. Thiago? Bom, queria agradecer, Matheus, Laina, cumprimentar mais uma vez os meus queridos amigos, reiterar aí o que o tio Hélio fala, de que a toada é algo que nos une, que nos dá uma espécie de elo, que nos faz ter carinho, e que serve para deixar a gente mais humano. Então é sempre bom falar disso. Um abraço, foi um prazer participar, fazer aqui essa resenha, e até a próxima. Igor? Só agradecer, muito bom, mesmo que virtualmente estar junto dos meus queridos amigos, amo todos eles. Muito obrigado pelo convite, adorei conhecer vocês, saber um pouco da experiência de vocês com o boi bumbá. Sim. E a toada, que é o instrumento que nos une, né? É verdade. Nos une a todos, e que continue assim por muito tempo, cada vez mais evoluindo, e que a gente traga cada vez mais gente para o nosso círculo de amizade, para o nosso círculo auditivo. Para que a gente possa aproveitar cada vez mais esse grande ritmo que é a toada de boi bumbá. A nossa grande riqueza aqui no nosso estado, né? Meu sonho é que um dia, né, o Festival Folclórico de Parintins alcance, né? Volte, na verdade. Volte a alcançar, assim, com uma força maior, porque ele já alcança, na verdade. Ele já tem fãs e adoradores em todo o país, mas eu queria que ele tivesse bem mais força, assim, porque é uma coisa que é tão majestosa, é uma riqueza tão preciosa, sobretudo as nossas toadas, com os nossos artistas, os nossos poetas, compositores vermelhos e azuis. Então, são tanto que eles têm a dizer, né? Eles traduzem aí os lamentos da floresta, as histórias do nosso interior, que é tão vasto, né? Seja falando ali um pouco, contando um pouco das lendas, um pouco ali também reproduzindo as lutas, tanto indígenas como também falando do povo ribeirinho. Então, é uma coisa que realmente merece ser cada vez mais amplificada. Com certeza. Então, é um sonho que eu tenho aí, que, de fato, que a popularidade dessa manifestação folclórica que a gente tem aqui realmente ultrapasse cada vez mais, porque a gente até viu que eu nem sabia que vocês todos eram de estados diferentes, né, a grande maioria. Então é muito mágico ver o quanto a toada avança por essas fronteiras, né, e que ela ganha o mundo, quem sabe um dia, né, a gente vê ali uma toada ali nas 50 mais tocadas ali do Spotify mundo. Já pensou, gente? Eu não gosto de falar que o boi bumbá não ganhou o mundo, porque o boi já ganhou o mundo. Já teve esse momento que ele foi... verdade. Que ele já era tão grande ao ponto de alcançar o mundo. A gente deve isso ao querido, que também nos deixou Zezinho Correia, com Carrapicho. Mas eu adorei esse episódio com vocês aqui. Eu adoro falar sobre música.
Toada é um dos gêneros que eu também mais adoro. Talvez seja um dos gêneros que mais me conecta com essa terra. Eu sou normalmente, na minha adolescência, né, fui um jovem hipsterzinho, que eu gostava de música eletrônica, música experimental, um indie rock, claro, como uma boa gay, gostava de pop. Então, o festival me trouxe de novo esse contato com o Boi Bumbá, que a minha mãe, como toda a maioria das famílias que tinha aqui em Manaus, tinha o CD do Caprichoso 97, 98, 99 e o 2000, que a gente comprou também. E a gente tinha o 99 do Garantido em Casa, que eu ficava ouvindo aquela toada a exaustão, até furar o CD. Exaustão basicamente. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? E a gente volta em 2023, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.